Tiago capítulo 5, versículo 7. Carta de Tiago. Tiago é bem lá no finalzinho, irmãos. Bem no finalzinho, vizinho do Hebreus, tá? Logo depois de Hebreus está o livro de Tiago. Tiago foi pastor de Jerusalém, bispo de Jerusalém, líder em Jerusalém, era o mesmo irmão de Jesus, que quando Jesus estava ministrando, ensinando, ele não seguia Jesus, mas depois reconheceu o senhorio e o poder de Jesus através da ressurreição e passou a crer em Jesus, amém? E se tornou depois um grande homem de Deus, amém? Que você também se torne um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, um grande servo, uma grande serva do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 7, diz-nos assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e de primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Também capítulo 5, versículo 10. Versículo 5, versículo 10. Diz assim: irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência durante o sofrimento. Bem, vamos orar. Senhor Deus e Pai, abençoa-nos, a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para que recebamos a Tua palavra e que ela venha produzir em nós muitos frutos, Senhor. Que venha mudar, venha alterar, meu Deus, o curso da nossa vida e também a nossa maneira de viver, Pai. Que venhamos melhorar a nossa caminhada e a nossa jornada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Podemos sentar, irmãos. Deus abençoe o ministério de louvor também. Esta noite eu quero falar sobre o tema: não estrague a sua vida, tenha paciência. Não estrague a sua vida, tenha paciência. Vamos dizer comigo? Não estrague a sua vida, tenha paciência. Diga para a pessoa que está do seu lado, a pessoa mais linda que está do seu lado aí, diga: não estrague a sua vida, tenha paciência. Muito bem. Meus irmãos, paciência é um tema da palavra de Deus. Semana passada nós mencionamos e falamos sobre uma outra situação que o ser humano enfrenta, que é a ansiedade. E hoje a palavra que Deus traz ao meu coração para compartilhar com a amada igreja é sobre a paciência. Porque nós precisamos, irmãos, aprender como viver. E muitas vezes, por causa da falta da paciência, a nossa vida estraga. Relacionamentos se estragam. Em 2 Pedro, capítulo 3,15, diz: tenham em mente a paciência de nosso Senhor. Tenham em mente a paciência do nosso Senhor, que significa salvação, como também o nosso amado Paulo escreveu a vocês, com sabedoria que lhe deu. Veja bem, primeiramente, o texto que nós lemos, o primeiro versículo, ele diz o seguinte: irmãos, sejam pacientes. Logo depois, no segundo versículo, no versículo 10, diz o seguinte: tenham em mente, pensem bem a respeito dos profetas que falaram em nome do Senhor e que foram exemplo de paciência. Primeiro diz que eu preciso ter paciência. Depois diz que eu me lembre dos profetas que tiveram paciência e são exemplos e são modelos. Agora, aqui em Pedro, fala a respeito da paciência do Senhor Jesus. Agora, irmãos, para falar de paciência, nossa, primeiramente vamos falar da paciência de Deus. Deus é paciente. Uma coisa, um dos atributos de Deus é a paciência. Deus sempre foi paciente com o ser humano. Às vezes as pessoas têm uma ideia de Deus, que Deus é um tirano, que Deus é um ditador,
prestes a matar, a destruir todo mundo. Na realidade, esse pensamento, esta ideia, ela não se embasa por causa da paciência de Deus, porque Deus é paciente. Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Ou seja, a paciência que Deus tem, irmãos, leva-nos ao arrependimento, à mudança de vida. Também em Romanos capítulo 15, versículo 5 diz: ora, o Deus da paciência, Deus da paciência, Deus é paciente, Deus tem paciência. Diz: o Deus da paciência e consolação vos concede o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Deus, irmãos, é paciente. Essa é a natureza divina, essa é a essência de Deus, de ter paciência conosco. Se Deus não fosse paciente conosco, certamente nós não seríamos salvos. Se Deus não fosse paciente conosco, Ele não nos enviaria Jesus, o seu Filho amado, morrer por nós. Ele enviaria um anjo com uma espada, Ele enviaria uma peste, Ele enviaria agonia, sofrimento, destruição, fogo, enxofre, descendo do céu, pedras de 20 quilos, 300 quilos, caindo na cabeça do ser humano. Mas a Bíblia diz que Deus envia Jesus, e Ele envia Jesus por causa da sua paciência. Papai e mamãe ficam impacientes com os filhos, irritados, às vezes castigam demais, e às vezes são os filhos que já não têm mais paciência com seus pais idosos. Um vídeo que eu assisti, achei muito lindo, de um pai idoso já perguntando para o seu filho, que estava, parece que lendo alguma coisa. Ele disse: que é aquilo? E o filho diz: é um pardal. Passa um momentinho perguntando: o que é aquilo lá? Seria um pardal. E novamente o pai pergunta: o que é aquilo lá? E ele irritado diz: eu já falei, isso aí é um pardal. Aí o pai disse: meu filho, lembro quando você era bem pequenininho e você me perguntou o que era aquilo. Eu disse: era um pardal. Você perguntou 20 vezes, e cada vez que você perguntava, eu te dava um beijo, eu te dava um abraço, eu fazia carinho em ti. O ser humano não sabe o que é ser paciente. Quer que as pessoas tenham paciência consigo, mas ele não tem paciência com ninguém. Tem um programa infantil, ninguém tem um artista, ninguém tem paciência comigo, né? Mas o ser humano é assim: ninguém tem paciência comigo. Mas na hora de ser paciente, não é paciente com ninguém. Relacionamento que se destrói por falta de paciência. Eu não quero falar da situação de paciência que é estar aqui dentro, aquela paciência de ficar na fila, paciência da sinaleira que não abre, o trânsito que não anda. Não falo disso, mas de relacionamento. Isso aqui é algo que eu tenho que resolver na minha vida, mas relacionamento é algo sério. E Deus, irmãos, é paciente, porque a sua natureza é assim. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 9, ele nos ensina o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo. A palavra longânimo é a mesma palavra de paciência. No grego é usada a palavra macrotimia. Macro é uma coisa grande, é algo imenso. Macrotimia. E o ser humano, irmãos, o ser humano, filho de Deus, quem é nascido de novo,
ele experimenta coisas que na sua vida ele é levado a fazer para viver de acordo com os atributos de Deus, para ser igual a Deus. Nós somos, irmãos, se somos filhos de Deus, nós temos que ter identidade de Deus, ser parecido com Deus, ter os traços da personalidade divina em nós. Então precisamos ser pacientes. A Bíblia diz que Deus é paciente para conosco. Por quê? Ora, o texto diz, a palavra de Deus diz que Deus é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca. Por que Deus é paciente? Deus é paciente não desejando que ninguém se perca. Esse é o propósito da paciência de Deus. Ele não quer que eu me perca, por isso ele é paciente. Pastor, mas eu já pequei, Deus não fez nada, a vida está boa, está legal até. Eu estou no pecado e a vida está legal, as coisas estão indo bem, meu amado. Louve ao Senhor Deus, que é paciente, muito paciente. Porque se não fosse paciente, você não estaria mais aqui. Você já teria sido destruído, arruinado, arrasado. Então você pode dar glória a Deus, amém? Amém. Diga graças a Deus. Diga a Deus, muito obrigado pela paciência que tu tens para comigo. Amém? Você pode baixar sua cabeça um pouquinho, fazer uma oração, agradecer a Deus porque Ele tem sido paciente com você. Ore agora, ore por alguns segundos, agradeça a Deus, louve a Ele, bendiga a Ele, porque Deus tem sido paciente para contigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua paciência, Senhor, que tens dado para conosco. Pois a tua palavra diz, meu Deus, não querendo que alguns se percam, senão que venham todos, venham se arrepender. Em nome de Jesus, obrigado, Pai. Amém? Amém? Graças a Deus. Deus é paciente. E às vezes nós estragamos a nossa vida porque nós não somos pacientes. Às vezes nós queremos exatamente Deus, eu preciso da paciência de Deus, mas eu não sou paciente com os outros. E a Bíblia diz o seguinte, que aquilo que eu quero que os homens façam para mim, eu devo fazer para os outros. Aquilo que eu desejo receber, eu devo dar. Aquilo que eu desejo colher, eu devo semear, eu devo plantar. E o significado de paciência é esperar, é ser calmo, é ser sereno. Em vez de agir na ira, eu saber esperar. Em vez de condenar, em vez de agir, em vez de ir para a violência, eu preciso ser paciente. Deus, irmãos, Deus não age impulsivamente. Deus não age de maneira impulsiva, mas Deus age de maneira misericordiosa. Olha bem, quando Deus diz para Noé, constrói uma arca, porque Deus ia destruir a humanidade. Alguém que seja um cético, alguém que seja um crítico, vai dizer o seguinte, mas Deus é tão mau. Você não imagina como o mundo era naquela época. Você não sabe o que o mundo era naquela época. Aquilo, irmãos, era pior do que um presídio de alta periculosidade. E Deus ainda foi paciente. Deus poderia ter destruído, quem sabe, muitos e muitos anos antes, muitas décadas antes. Deus foi paciente. Até que por fim Deus olha, antes que destrua a última família, vou salvar essa família, vou restaurar essa família. E Noé, irmãos, não faz, ele não compra uma arca com kit prontinho, só chega e monta rapidinho. Não, deu muito trabalho. Dizem alguns pregadores que não tem base bíblica nenhuma, que Noé levou 120 anos para construir. Não tem, na Bíblia não diz quantos anos, não. Deus diz sim, que a idade do ser humano vai ser 120 anos, e ainda estava muito do bom, né? Muito bom, era daquele tempo antigo, viu? Que as coisas duravam mais, certo? Mas não tem quanto tempo, mas certamente demorou muito tempo, irmãos. Imagina se Noé demorou 80 anos, 100 anos para construir aquela arca. Deus ainda foi paciente. Por que Deus já não matou
paciente para com eles, muito paciente. Quando Deus vai destruir Sodoma e a outra cidade, Sodoma e Gomorra, a Bíblia menciona no livro de Gênesis, irmãos, mostra a paciência de Deus. Ah, não, mas Deus foi impaciente. Não, irmãos, Deus não foi impaciente. Deus foi paciente porque deixou, irmãos. Vai que eles mudam de vida. Vai que aquela cidade vai mudar. E tanto que quando Abraão vai orar a Deus e diz: Senhor, se houver naquela cidade 50 pessoas boas, 50 pessoas legal, 50 pessoas honestas, justas, tu destruiria? Deus: não, bem capaz, não destruiria. Por amor aos 50 justos, eu não destruiria. Agora, Senhor, eu não me atrevo mais ainda. Se tiver 45, tu destrói. Deus: não, se tiver 45, não destrua. Não, se Sodoma tivesse lá 20 mil habitantes e a metade fosse gente boa, Deus ia destruir? Não. E se porventura 15 mil, irmãos, fosse gente boa, só 5 mil fosse ruim, mesmo assim Deus não destruía. Mas, irmãos, é uma perversidade terrível, como realmente está, vem acontecendo, irmãos, e vai aumentar a iniquidade, perversidade no meio social. Agora, irmãos, na televisão está passando cenas que a censura proibia e cortava. A licenciosidade, a perversidade está entrando nos lares, está entrando nas famílias, está desagregando o valor familiar. E Deus está deixando. Por que Deus deixa eles fazer isso, irmãos? Por causa da paciência de Deus. Por causa da paciência que Deus tem. Mas Sodoma, irmãos, chegou ao desespero de não ter 10 justos numa cidade inteira. Razão porque Deus destruiu. Mas Deus esperou muitos anos, muito tempo, até que a cidade voltasse ao arrependimento. Se nós olharmos também o outro rei, irmãos, que Deus não destruiu, Acabe, o rei Acabe foi perverso, foi mau. Deus não destruiu, Deus deu chance, Deus deixou, Deus não destruiu a família dele, Deus deu muito tempo, irmão, muito tempo, para que esse homem convertesse o seu coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender. Nós encontramos a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, irmãos, de uma maneira tão forte na cidade de Nínive. Deus manda o profeta lá dizendo: olha, a cidade vai ser destruída, Deus vai matar todo mundo. Mereciam a morte, como também merecia a morte Sodoma e Gomorra. Porém, irmãos, a Bíblia diz que o justo Ló, ele pregava, ele falava a respeito de Deus, mas o povo ninguém queria saber. Só que Nínive, Deus mandou para destruir, advertir a cidade, e a cidade se converteu, e Deus mudou de ideia. Deus, irmãos, por causa da sua paciência, alcançou aquela cidade. Deus foi paciente com aquela cidade. Deus, antes de destruir, Deus mandou um aviso, Deus mandou um profeta, e Deus esperou muito tempo, Deus esperando e aguardando. Eu vejo também a paciência de Deus para com um rei chamado Manassés. Levou a nação à maior das perversidades, à maior das idolatrias. E a Bíblia menciona, irmãos, que o rei Manassés, depois que foi deportado, depois que foi castigado, a Bíblia diz que ele se humilhou diante de Deus, e a sua perversidade foi tanta que ele ofereceu o seu filho a Moloque, que era uma divindade, que eles colocavam a criança nas mãos dessa divindade. Mas não era só isso, eles botavam fogo nessa estátua grande, gigantesca, e ali ateavam fogo, e o fogo entrava pelas mãos desse ídolo, que era enorme nas mãos, e o fogo começava a deixar o metal em cor rubra, em cor avermelhada, e aí colocava a criança sem roupa, sem nada, e a criança caía ali já fritando a sua pele e morria. Foi um homem muito perverso. Mas a Bíblia diz, irmãos, a respeito da paciência de Deus, porque esse rei
a Bíblia diz que ele se arrependeu e Deus libertou. Sabe o que se chama isso, irmãos? Paciência. Se você for ler em 1 Coríntios capítulo 7, a Bíblia menciona a respeito do amor. Aliás, capítulo 13 fala a respeito do amor, 1 Coríntios 13, e a Bíblia diz, irmãos, que o amor é paciente. Aonde tem, irmãos, paciência, tem amor. Aonde não existe paciência, não tem amor. Êxodo 34, 6 fala das características de Deus, que diz que o Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Em Romanos capítulo 2 versículo 4 diz: ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento? Ora, meus irmãos, Deus é paciente, e se nós somos filhos de Deus, o fruto não pode cair muito longe do pé. Nós precisamos mostrar isso na nossa vida. E aqui, irmãos, que a palavra de Deus diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros em amor. A falta de paciência derruba a paz. A falta de paciência derruba a mansidão, que a Bíblia menciona que são os frutos do Espírito. A base dos frutos do Espírito mencionado por Paulo em Gálatas capítulo 5, sobre os frutos do Espírito, irmãos, a base está alicerçada na paciência. E manifesta o fruto da carne também: ira, raiva, desperta o ódio, quando não se tem paciência. Também a Bíblia, irmãos, nos diz em Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, com que foram chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O que é isto? Paciência. Suportar uns aos outros. A Bíblia menciona também a respeito de um ato de perdão, que ele está ligado à paciência. Mateus capítulo 18, versículo 26, era um servo que devia muito dinheiro para o rei, e o rei mandou açoitá-lo, mandou prendê-lo, e a súplica desse homem diante do rei foi: tem paciência comigo. Ele não pediu, me perdoa. Ele diz: olha, tem paciência comigo. Tenha paciência. O que ele pede para aquele senhor é: tenha paciência, eu vou mudar, a minha vida vai mudar, tenha paciência. E às vezes, irmãos, exatamente o grande mal do ser humano é não existir paciência. No lugar da paciência entra um sentimento chamado ira. E a ira, irmãos, ela cria uma revolta, ela destrói, conforme em Provérbios capítulo 15, 18 diz que o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Quem é paciente acalma as coisas. Quem não é paciente gera conflitos. Quem tem paciência, irmãos, quem não tem paciência se estoura. A Bíblia menciona o texto que nós lemos no início, Tiago capítulo 5, 7, que o agricultor, ele espera. E é uma das características que o agricultor precisa, é ser paciente. Ele planta, ele não vai ficar ali olhando a planta, esperando a planta, aguardando a planta. Cresce uma vez, cresce, sou infeliz. Vai uma vez, infeliz. Não, irmãos, ele tem que ser paciente. Esperar o tempo, esperar as estações, aguardar que aquela plantinha lá brote, venha a nascer, venha a crescer, venha começar a dar os primeiros brotos, os primeiros galhos, depois gerar os frutos e depois esperar o fruto crescer. Tem todo o processo, mas o ser humano não sabe esperar. Muitas vezes não sabemos esperar e sofremos. E queremos também, no discipulado, a mudança instantânea na vida de um discípulo. Não é assim. Às vezes demora. Pessoas já estão na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus está trabalhando. O discipulador vai trabalhar também nas áreas que precisam ser ministradas, mas haverá uma mudança, uma transformação. Irmãos, Jesus foi paciente com seus discípulos. Quando Pedro nega ele, Jesus, quando vai ter com ele, conversar: escuta, Pedro, vem cá, vamos conversar. Que história é essa, aquilo lá que tu fez comigo? Olha o que tu
aprontou para mim, rapaz? Tu me abandonou, cara. Em vez de estar do meu lado, tu ainda disse que nem me conhecia. Irmãos, Jesus vai ter com Pedro, e a Bíblia não menciona que Jesus coloca na cara, joga na cara as coisas que Pedro tinha aprontado. Mas Jesus, pelo contrário, diz: ô Pedro, tu me ama, Pedro? E a Bíblia diz, Pedro responde: sim, eu te amo. Então, Pedro, então cuida das minhas ovelhas. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Então, Pedro, cuida do meu rebanho. E novamente Jesus pergunta para Pedro a terceira vez: Pedro, tu me ama? Por que Jesus não perguntou: Pedro, por que tu me negou? Qual é a tua, cara? Por que tu aprontou isso comigo? Jesus poderia, mas mostra exatamente, irmãos, o que nós precisamos aprender com Jesus. Aprender de mim, que sou manso e humilde. Ser manso, irmãos, é ser paciente. Ah, pastor, mas eu não sou tapete do diabo, não. Faz para mim uma vez só. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que ser paciente. É fruto do Espírito. É coisa que eu preciso exercitar na minha alma e na minha vida, para não estragar a minha vida, para não estragar relacionamentos, e para não me estragar com Deus também. Porque eu preciso de paciência também com Deus. Ah, eu estou orando e Deus não me responde. Eu não tenho paciência com Deus? Quer oração rapidinho? Não existe. A perseverança, irmãos, está dentro da paciência. Ah, Deus, eu estou esperando, estou orando, Deus, pela minha esposa e nada de vir. Senhor, já faz 5 meses que eu estou orando. Irmãos, aprende com Isaac, orou 20 anos pela esposa. Aliás, não menciono o ano, quanto tempo, mas pelo filho, sim, orou 20 anos pelo filho. 20 anos para ter um filho. E para a esposa, irmãos, ele casou com 40, se casando. Certo? Soube esperar. E precisa paciência. Tem pessoas que não têm a paciência e pega qualquer bomba que está por aí sobrando. Tenham paciência. Jovens, adolescentes, tenham paciência. Usem a paciência. Certo? Não sejam afobados, apressados. Irmãos, olha, desde que cheguei em São Leopoldo eu tenho ensinado os nossos jovens: não tenha pressa para namorar. Não tenha pressa para se comprometer. Essa menininha com 12 anos, o rapaz com 11 anos. Rapaz, nós crianças, né, com 11 anos, já querem namorar. Tem que aproveitar e estudar. Se alguém na vida, aproveita a sua idade, que é para isso. Para brincar. As meninas com 11 anos vão brincar com a Barbie, com a Polly e as demais que tem por aí. Mas já querem pensar no grande amor da vida. E em vez de estar estudando, a professora está ensinando lá e está pensando: ai, o meu grande amor, os olhos deles são tão lindos. E a professora está ensinando, não entrou nada que a professora ensinou. Depois tira a nota vermelha. Depois vem: ô pastor, ora por mim aqui que a minha nota está ruim. Eu não vou orar nada. Pensando em namorar, cara? Pensando em alimentar sentimentos? Eu não estou nessa, não. Vou orar você. Eu vou orar por outras coisas, vou orar para Deus libertar. Você tem que ter sentimento, tem que ter, irmãos, paciência com as coisas. Eu digo, irmãos, em volta eu tenho que dizer, meu Deus do céu, tem que ensinar essa moçada. O moço quer namorar, mas nem carteira assinada não tem, meu Deus do céu. Depende do pai, quer sair: o pai, me descola aí 20 mangos, eu quero ir na sorveteria, quero levar meu amor da minha vida. Mas, meu Deus, que vergonha, meu Deus do céu. Acho que o pai tem que: filho, vem cá, vamos conversar aqui, filho. Quer alguém, meu filho? Quero, pai. Então, filho, vai trabalhar, rapaz. Pai, eu quero casar. Tá bom, meu filho? Deus te abençoe, vai. Pai, mas não tem que morar, pode morar aqui na pecinha aqui. Vai morar, irmão. Que é isso, meu Deus do céu? A que ponto chegamos? Tem paciência, espera o tempo, espera a hora. Eu gosto de laranja, mas não dá para pegar laranja verde. Espera amadurecer. Tem idade para as coisas. Está trabalhando, está ganhando. Aí eu quero casar. Então tá, então calcula quanto que custa um aluguel. Já fez rancho na tua casa?
Já comprou, já sustentou a casa para saber quanto que é? Não. Então experimenta, seu pai, é o seguinte, ó, tu tá livre das contas assim, deixa que eu vou pagar tudo. Acho que vai desistir de namorar. Irmão, tem que ser maduro, tem que ter paciência e esperar as coisas. Não dá para queimar etapas, certo? Quem queima as etapas tem problemas depois, dificuldades depois. Pergunta para os que começaram assim, quantas dificuldades tiveram depois. Não pode queimar etapa. Sabe, irmãos, o querer de Deus é que tudo vá bem conosco, mas tem que ter paciência, esperar o tempo, esperar a hora das coisas. Vocês meninas, rapazes, estão estudando, termina os estudos primeiro. Terminou, pronto, agora sim, agora eu vou pensar em conquistar alguém ou ser conquistada por alguém. Certo? Cuidado, irmãos, cuidado, seja paciente com os teus sentimentos. A paciência é a capacidade de esperar. A Bíblia menciona que o agricultor, ele espera pacientemente. Ok? A Bíblia menciona a respeito do paralítico de Betesda. A Bíblia diz que ele estava 38 anos e ele estava naquele tanque ali, irmãos. Foi paciente. Porque se ele não é paciente, ele quer esperar esse trem desse cara, desse anjo que desce aqui, que nunca vem em meu lugar. Estou fora dessa, não vou esperar não. Estou fora. Irmãos, ele estava ali, Jesus chegou ali e a bênção chegou para a vida dele. Ele não desistiu, ele não saiu daquele lugar. O lugar nunca chegava a vez dele, mas teve um outro meio, outra forma que Deus abençoou a vida dele. Uma vez eu ouvi uma história de uns pais que estavam tratando um problema muito sério na saúde do filho. Já há muitos meses o filho, a criança, estava no hospital, desenganado já dos médicos. O que sustentava somente os aparelhos. E por fim, o pai resolveu o seguinte: chega de sofrimento, o filho está só vegetando aqui, vou desligar os aparelhos. É uma doença incurável. E aí, como estava tendo uma vida vegetativa, praticou eutanásia, que é o ato de desligar os aparelhos que sustenta a vida da pessoa. E aí desligou, e aí foi lá, fez o sepultamento. Quando está retornando do cemitério, quando está retornando do velório, vem um telegrama de uma empresa na área da saúde, lá da França, dizendo o seguinte: encontramos a cura para a doença do seu filho, mas foi tarde. Às vezes, irmãos, a falta da paciência traz grandes males, faz sofrer. Coisas que são feitas de maneira não pensada, não bem elaborada, irmãos, leva a tristeza mais adiante. O livro de Provérbios está cheio de conselhos a respeito disso. Ismael, irmãos, que foi o filho, que são os árabes, que é o filho de Abraão com Agar, foi fruto de impaciência de Sara. Sara não quis mais esperar, e Sara resolveu contratar uma barriga de aluguel. E essa barriga de aluguel, que foi Agar, certo, gerou um filho e deu vários e vários problemas. Nós encontramos, irmãos, outros exemplos de pessoas que foram pacientes, Deus trabalhando, e tiveram um final feliz. Olha a vida de José, como Deus demorou tempo, muito tempo, para colocar ele no topo. Mas ele precisou passar, irmãos, pelo tratamento de Deus, para aprender a ser paciente. Olharmos também para a vida de Abraão, que Deus faz uma promessa para ele, Deus cumpre. Mas Abraão teve que esperar muitos anos, muitos anos. Deus ensina, irmãos, a paciência. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É a maior característica, irmãos, do amor, é a paciência. Se alguém disser: eu te amo, mas não tem paciência, não ama, não é verdadeira a expressão. 1 Coríntios 13, 4, texto que eu lhes mencionei, diz: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, ele é paciente. Paciência, irmãos, e tempo dá mais resultado do que força e raiva.
Vale, Provérbios 16:32 diz: vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Agora, por que precisamos ter paciência? Porque todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Todos somos diferentes, fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, somos totalmente diferentes uns dos outros. Um pai tem 3 filhos são diferentes. O pai tem 7 filhos são diferentes. Pode ser até gêmeos idênticos, por dentro é tudo diferente, não é igual. Um tem um jeito de sentir, de ver, outro de uma outra maneira, e precisamos ser pacientes por causa das diferenças que temos. A Bíblia diz, irmãos, que Provérbios 14:29, o longânimo, ou seja, o paciente, é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura, mostra a sua insensatez. Provérbios 14:17, o que se indigna, ou seja, perdeu a paciência, fará doidice, e o homem de maus intentos será odiado. Provérbios 14:17. Outro Provérbios aqui, no livro de Provérbios, capítulo 16, 32, o que eu já li para vocês, que melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Então, meus irmãos, precisamos ser pacientes uns com os outros. Por que precisamos ser pacientes uns para com os outros? Porque Deus é paciente comigo, porque Deus tem paciência comigo. 1 Timóteo 1:16 diz: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse o poder da sua paciência. Poder da paciência. Paulo está dizendo: eu, o pior dos pecadores, para mostrar o poder da paciência de Jesus. Olha, irmãos, Jesus tem muito poder, amém? Tem poder para ressuscitar os mortos, fazer o cego enxergar, e poder não para ter paciência com você, paciência comigo, paciência conosco. E o texto diz: para demonstrar o poder da paciência, o poder da sua paciência, o poder da paciência de Jesus, amém? Levante a sua mão e diga: eu preciso ter paciência, aprender a paciência e ter o poder da paciência de Jesus. Às vezes algumas pessoas: Deus me dá poder, Senhor, me usa, meu Deus. Irmãos, Paulo está falando do poder da paciência de Jesus. Lembro uma vez de uma oração que alguém escreveu, dizendo: Senhor, me dá uma esposa, né? Ela disse: Senhor, não te peço que me dê força, mas me dê paciência, porque se tu me der força eu vou quebrar o meu dedo. Então me dá paciência. Paciência, irmãos, é mais forte, maior e melhor. E a Bíblia menciona sobre o poder da paciência de Jesus. E é esse poder que nós precisamos para herdar a salvação. Que Deus nos agracie, nos revista de poder da paciência. Que sejamos revestidos de um poder de paciência para suportar a debilidade dos outros. O apóstolo Paulo escreve: aqueles que são mais fortes espiritualmente devem suportar os mais fracos. E às vezes, irmãos, a impaciência nos leva para erros, a dizer, a falar coisas que não deveríamos, em vez de ouvirmos. Provérbio 19:11, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Você quer medir o saber de uma pessoa, a sabedoria de uma pessoa, não é dando, fazendo um monte de perguntas. Observe a sua paciência. A Bíblia diz, irmãos, que Jó, a respeito de Jó, que Jó era um homem muito paciente. Fala sobre a paciência de Jó. E Jó, irmãos, não era o homem mais rico que havia no Oriente? Pois exatamente, sabedoria, era um homem sábio. E ele demonstra a sua sabedoria não apenas na vida financeira, na prosperidade, ter indústria, comércio, campo. Ele que dominava, tinha grandes empresas. Ele era um homem sábio. Mas a sua sabedoria se revela na sua paciência.
Se você é pastor, eu sou muito sábio, mas eu não tenho paciência. Digo, meu amado, não é verdade, a Bíblia não diz isso. A Bíblia liga a sabedoria à paciência. Provérbios 19:11, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Também precisamos, irmãos, oferecer às pessoas crédito diante das suas dificuldades. Diz assim a palavra de Deus, né? Sejam pacientes uns para com os outros. Não é seja paciente só com os bonzinhos, seja paciente só com a pessoa que você ama. A Bíblia diz: seja paciente uns para com os outros. Às vezes precisamos disso, irmãos. Conforme a Bíblia diz, suportáveis uns aos outros. Você tem paciência uns com os outros. É o que a palavra de Deus nos ensina, é o que a palavra de Deus nos mostra. Sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros e por causa do amor entre vocês. E eu quero aqui, irmãos, encerrar dizendo o seguinte: trate as pessoas do jeito que você deseja ser tratado. Filipenses 2, versículo 4 e versículo 5 diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. A mesma de Cristo Jesus. E Jesus tinha poder na paciência. Ele que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Que nesta noite venhamos fazer a nossa oração, e venha ser a oração da nossa semana, do nosso mês, do restante de 2014, 2015, até a volta do Senhor Jesus, porque a Bíblia diz: sede pacientes até a volta do Senhor Jesus. Tiago 5:7 é o que o texto diz. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Amém? Ai, Jesus, que Jesus volte uma vez, que eu não tenho mais paciência. Assim, nem é a paciência de esperar Jesus voltar, é a paciência de esperar de uma mudança nas outras pessoas, que eu gostaria que elas fossem exatamente como eu quero. E a Bíblia diz, irmãos, que eu preciso ser paciente. Precisamos aprender com o Senhor Jesus. Portanto, Romanos 15:7, portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo nos aceitou. Aceitem uns aos outros, da mesma forma como Cristo os aceitou. Meus amados, eu junto o início da mensagem com o final. Porque Deus é paciente. Se Deus não fosse paciente, o mundo, o planeta já teria sido destruído. Não teria ninguém. Todos nós seríamos fulminados. Nesta noite, em vez de estarmos na igreja, você, quem sabe, estaria no cemitério, porque Deus não teria paciência com você. No primeiro erro, primeiro pecado que você cometeu, o Senhor fulminou. Primeiro deslize que você teve moral, a sua vida foi destruída. No primeiro olhar carregado de adultério, você já teria os seus olhos arrancados. Primeira coisa que você colocasse a mão de maneira indevida, onde eu não deveria colocar, aquilo que não é seu, sua mão seria cortada. Nós viveríamos, irmãos, num mundo mutilado, porque Deus puniria e Deus castigaria. Às vezes algumas pessoas perguntam: por que Deus não mata aquela pessoa de tão ruim que é? É um baita de um bandido. Sabe por que Deus não mata, irmãos? Por causa da? Deus não mata por causa da? Paciência. Você está vivo por causa da? Paciência. Nós somos salvos por causa da? Paciência de Deus. Então, que venhamos salvar uns outros também do nosso julgamento, que nós sejamos pacientes. Hoje estaríamos, irmãos, debaixo da terra, ou torrado por um trovão de Deus, se Deus não fosse paciente. Agradeça a Deus pelo seu amor revelado através da sua paciência. Que venhamos buscar isso, dizendo: Senhor, me transforma. Senhor, a partir de hoje eu quero ser paciente. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Me ajuda a não ser imediatista. Bem, vamos louvar. Me ajuda, Senhor, a ser mudado, a ser transformado. Você critica demais os outros. Está errado, meu irmão. Está errado mesmo.
Você julga os outros, está errado. Coloca hoje o rosto no pó, te humilha diante de Deus, porque você não tem sido paciente. E a Bíblia diz que eu tenho que ser paciente. E aí você vai dizer, então não serve para mim. Essa religião não serve para mim. Sabe que o islamismo surgiu muito depois do cristianismo. E a quantidade de cristãos, creio que até perde para os muçulmanos, o islamismo que veio depois. E perguntaram, por que o islamismo, que veio muitos anos depois do cristianismo, séculos depois, então em termos de número, é a mesma coisa. Então o islamismo é mais forte. Irmãos, é que o cristianismo diz o seguinte: se alguém te ferir no rosto, o que tem que fazer? Dá o outro. Se mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Aí a Bíblia diz o seguinte: eu tenho que ser paciente. Mas no islamismo não, é o seguinte: a fez, ataca o sujeito, mata. Amarra bomba no teu corpo, estoura todo mundo, mata todo mundo. Mas o cristianismo, Jesus manda amar, manda sacrificar, manda tomar a minha cruz, manda, meus irmãos, eu me humilhar e não me exaltar. O islamismo manda, te exalta, te joga contra os outros, se enfurece, vai cair da mesma. Excita exatamente, irmãos, o ódio que está dentro do ser humano. E o que é mal cresce mais rápido. Capim, irmãos, isso está em qualquer terra, em qualquer lugar. Fruto bom não. Fruto bom não está em qualquer lugar. Tem que ter temperatura certa, tem que ter terreno certo e tem que ter tratamento adequado. Tem todo o cuidado. Jesus veio, irmãos, por causa da sua paciência para conosco. Quero convidar você para nós ficarmos em pé.